Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero fazer comparações de comentários bíblicos, de versículos bíblicos. Eu quero comparar este comentário de Wisber, e será comparado o livro do Êxodo, com as notas desse comentário HIT, livro do Êxodo. Quero deixar claro que não vou falar aqui qual é o melhor, qual é o pior, não, porque todos os dois são muito usáveis por mim. Tenho um carinho muito grande pelo Wisber, que já foi o meu primeiro comentário. Agora o HIT também veio para somar muito, comentário muito completo em minha concepção. Então eu quero fazer, as comparações de notas de estudos para você ter uma ideia como irá agregar no seu conhecimento bíblico teológico, Só que antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, faça parte dessa família, dessa comunidade, teologando e capacitando. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações, deixar aquele like, pois o like ajuda muito o YouTube a reconhecer a importância do canal. E também compartilhe em seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, e lança lá no grupo de WhatsApp da tua igreja, grupo de membros, de líderes, de obreiros. Eu sei que lá tem um grupo, que na minha tem, é óbvio que na sua deve ter. Enquanto eu estava preparando para gravar esse vídeo, chegou algo da editora Plenitude para nós, que já já vai sair uma unboxing para mostrar, a curiosidade de abrir a grande, que eu vou gravar um vídeo para nós juntos vermos o que chegou nessa embalagem. Então vamos para a comparação de nota de estudo, livro do Êxodo. Então, meus irmãos, aqui se encontram essas duas belezuras. Comentário de Wisber, expositivo, muito bom para quem é pregador da palavra, pastores, Traz muito insight, muito conteúdo para a nossa pregação. E comentário de HIT, do livro de Êxodo. Eu não estou aqui para dizer, como eu falei na introdução, qual o melhor, qual o pior, porque todos os dois são muito bons. O Wisber, então, custo-benefício fora do sério. E o comentário de HIT, por mais que sejam volumes talvez independentes, também é um comentário muito acessível, vale a pena. O que eu estou aqui para mostrar é em relação às suas notas de estudo, em que dá para ter os dois sem dúvida, e como os dois serão usáveis e até mesmo como os dois aplicam alguns versículos bíblicos, Eu separei o capítulo 1 do livro de Êxodo. Primeiro vou usar o comentário de Wisber, botar aqui no centro. Eu separei o capítulo 1 de Êxodo, onde vai falar que Faraó afligiu o povo, escravizava, onde vai falar que, deixa eu ver que eu dou um zoom aqui para ficar melhor. Aí, é onde Faraó mandou as parteiras matar os meninos e onde ele lançou no rio. Então vamos ver como esses dois comentários trabalham. O comentário de Wisber, ele sempre traz como fosse uma espécie de introdução, uma história contada. E aqui ele já entra, no versículo libertador indispensável, Êxodo capítulo 1, versículo 1 ao 22, ele vai trazer um resumo. Aqui no versículo 1 ao 7, ele traz as bênçãos, que vai dizer assim, durante os anos em que José serviu como vice-governante do Egito, sua família foi extremamente respeitada e mesmo depois que José morreu, sua memória foi honrada pela forma como os egípcios trataram os hebreus. Deus cumpriu as promessas da aliança que havia feito com Abraão ao abençoar seus descendentes
e fazer com que se multiplicasse grandemente. Aí tem referência, né, dos versículos. No tempo do Êxodo, o povo hebreu contava com mais de 600 mil homens de 20 anos ou mais. Se acrescentarmos a esse número as mulheres e as crianças, temos um total de cerca de 2 milhões de pessoas, sendo que elas eram descendentes da família de Jacó. Sem dúvida, Deus havia cumprido sua promessa. Aí agora que entra a questão da implicância do novo faraó. Vai dizer aqui, ó, no entanto, o novo faraó não se agradou da rápida multiplicação do povo hebreu e assim tomou medidas para controlá-las. Então aqui vai trazer a primeira medida que o faraó tomou, a aflição dos adultos. Eu vou ler um trechinho de cada parte que ele tomou para nós ganhar tempo, o vídeo não ficar muito longo. Mas ó, Deus havia dito a Abraão que seus descendentes iriam para um país estrangeiro e lá seriam escravizados e maltratados, mas prometeu libertá-los por seu poder quando fosse a hora certa. Aí a referência bíblica de Gênesis 15, verso 12 ao 14. Deus comparou o Egito com uma fornalha de ferro, Deuteronômio 4 e 20, em que seu povo iria sofrer, mas sua experiência nessa fornalha transformaria os israelitas numa nação poderosa. Olha que interessante. Ao longo dos séculos que os hebreus habitaram no Egito, passaram pela mudança de várias dinastias egípcias, mas que novo faraó seria tão ignorante a ponto de não saber sobre José e sua família e de tentar destruir o povo dos filhos de Israel. Aí vai trazer a respeito da 10ª dinastia, 17ª dinastia quinta do faraó. Aí pulando aqui para cima, é isso, ó. Por que os egípcios desejavam tomar a vida dos hebreus tão infeliz? Tornar a vida dos hebreus tão infeliz. Israel era uma fonte de bênçãos para a terra, como José havia sido antes dele, e não estava causando problema. De acordo com a razão apresentada pelo faraó, a presença de tantos hebreus era um risco para a segurança nacional. Uma vez que eram estrangeiros, e se houvesse uma invasão, sem dúvida se tornariam aliados dos inimigos. No entanto, quer o faraó percebesse, quer não, a verdadeira causa do conflito anunciado em Gênesis 3,15 era a inimizade entre o povo de Deus e os filhos de Satanás, conflito que persiste no mundo de hoje. Então, aqui ele vai tomar a primeira medida, né, onde ele vai tentar as aflições do povo adulto. Aí vamos pular aqui para o vídeo não ficar longo. A segunda medida é a matança dos meninos hebreus nascidos. Ele vai dizer que, ó, se esse plano tivesse dado certo o faraó teria exterminado o povo hebreu, a futura geração de homens estaria morta e as meninas acabariam se casando com escravos egípcios e sendo assimilada pela raça egípcia. No entanto, de acordo com Gênesis 3,15 e 12, 1 ao 3, Deus não permitiu que isso acontecesse e usou 2 parteiras hebreias para frustrar o plano de Faraó, né? Esse primeiro caso nas Escrituras daquilo que chamamos hoje de desobediência civil, a recusa de obedecer a uma lei perversa, tendo em vista o bem comum, texto das Escrituras como Mateus 20, 21 ao 25, Romanos 13, 1 Pedro 2,11, admoestam os cristãos a obedecer às autoridades humanas. Contudo, Romanos 13, 5 nos lembra de que essa obediência não deve defender nossa consciência, quando as leis de Deus são contrárias às leis dos homens. Antes, importa obedecer a Deus do que os homens. Então, aqui vai estar um dos motivos, né? Vai dizer aqui, ó, as parteiras estavam mentindo para o faraó? Provavelmente não. Os bebês nasciam antes que as parteiras chegassem, pois Cifra e Poá haviam perdido as suas assistentes que se atrasassem. Deus abençoou as 2 parteiras chefes por arriscar a vida a fim de salvar a nação israelita da extinção. Então, aqui ele usa as parteiras. Agora, a terceira medida é o afogamento dos bebês do sexo masculino, que vai dizer, ó, quando o faraó descobriu que havia sido enganado, mudou seu plano e ordenou a todo o povo que providenciasse para que os bebês hebreus do sexo masculino fossem afogados no sagrado rio Nilo. Os guardas do faraó não tinham como vigiar cada uma das parteiras hebreias, mas o povo egípcio podia ficar de olho nos escravos hebreus e avisar quando meninas dos escravos hebreus quando o menino nascia. No entanto, estava para nascer um menino que o faraó não conseguiria matar. Então, aqui nós vamos poder ver claramente que
O propósito de Faraó é acabar com a semente, né? Porque quem libera a semente, o sêmen, podemos dizer, é o sexo masculino. Então ele queria acabar com a semente. Acabando com os homens, não teria produção e assim estava tudo resolvido. Agora, vamos ver um pouco daqueles trechos, como aqui trabalha, que esse versículo bíblico, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Ó, o primeiro plano, o segundo plano. Ó como é que ele trabalha. Ó. Aqui vai ter o primeiro plano de Faraó, que é escravizar os israelitas. Né? Ó o que o Faraó tinha de medo. Qual foi então o primeiro decreto do rei? Faraó agiu motivado pelo medo? Ele temia que se o inimigo atacasse o Egito, os israelitas poderiam tomar partido com os inimigos. Ele tinha exército e carro, mas mesmo assim temia a possível quinta coluna no seu meio. E ele usou a única sabedoria que tinha ao seu dispor, a sabedoria do mundo, e determinou que a maneira de resolver isso seria escravizá-lo. E assim pensou ele, eles seriam enfraquecidos. Então ele usa a maneira do mundo, escravizar. Já vê que é muito interessante. Agora aqui, o que ele pretendeu fazer, agora o plano colocado em prática. Olha que interessante. As tarefas exigidas dos israelitas eram duplas. Em primeiro lugar, havia a construção da cidade de Pitom em Ramsés. Em segundo lugar, eles foram forçados a trabalhar nos campos maiorais, foram colocados sobre eles que os obrigavam a servir com rigor. Tão grande era o seu sofrimento que Moisés usa uma palavra rara, rigor. Segundo a referência de Strong aqui, ó, 06531, que significa quebrar ou esmagar. Israel foi instruída a não assenhorear os seus servos com rigor, Levítico 25, né? Porque no Egito eles tinham provado o chicote e a vara, aplicado sem misericórdia, para que a sua produtividade aumentasse. Os projetos de construção eram enormes, cidade-tesouro onde seriam armazenados azeite, vinho e outras provisões e armas, foram construídas do nada. Então, aqui era o que ele obrigou o povo a fazer escravizando. Agora aqui, ó, mais um pedacinho aqui, ó. Não deve ser considerado estranho que os israelitas não tenham se revoltado contra seus opressores. Os egípcios tinham as armas e as ferramentas para escravizá-los. Eram eles que governavam e eles eram organizados e resolutos neste propósito. O propósito era frear o crescimento de seus hóspedes indesejados, afligindo tantos que perderiam o ânimo e nesta condição física fraca gerariam menos filhos. A morte prematura de muitos deles sob os açoites seria um fator a mais no seu enfraquecimento. Agora olha que coisa linda que a palavra de Deus vai dizer assim o comentarista. Ó. Segundo a sabedoria do mundo, o modo Faraó agiu, parecia um plano infalível e deve ter causado grandes desapontamentos e admiração aos egípcios quando viram que o número dos israelitas continuava a aumentar. Eles aprenderam que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, 27. Este povo considerado fraco e sensato foi usado como resultado da severidade da escravidão. Foi usado enquanto continuava a se multiplicar para confundir os conselhos dos sábios deste mundo. Como resultado, a severidade da escravidão aumentou. Isso somente produziu um crescimento ainda maior dos escravos. E assim o ciclo continuou. Que coisa interessante, né? Agora vamos falar do segundo plano aqui, rápido, para o vídeo ficar longo. O plano agora é matar os meninos hebreus. O plano colocado em prática. Aqui, ó. Tendo falhado ao perseguir os israelitas, Faraó agora pensa outro plano. Se não fosse possível reduzir o número dos nascidos, ele procurará evitar a sobrevivência dos meninos. Assim as parteiras receberão a ordem para matar os meninos. Então, aqui é o plano que ele irá colocar em prática, né? A ordem das parteiras. Aqui vai dizer que ó, as duas mencionadas provavelmente eram as principais parteiras que agiam como supervisor das outras, que estariam presentes no nascimento das crianças. Foi para elas que o monarca Irá se dirigiu procurando ajuda na execução do seu segundo plano, que era simples, mas assassino. Isso não deve surpreender, pois Satanás foi homicida desde o princípio, João 8,44. E Faraó está revelando que é o adversário que está por trás desta cruel campanha de perseguição brutal. Agora aqui vai trazer as condutas das parteiras.
rápido aqui, né? Os nomes desta parteira era Cifra, que significa beleza, e Puá, que significa luz resplandecente. Olha que coisa linda. Significa luz resplandecente e esplêndida. Seus nomes eram bem apropriados, pois seu exemplo brilha como beleza resplandecente num período mais escuro, e elas devem ser consideradas como duas grandes mulheres da Bíblia, recebendo a recomendação que temeram a Deus. Arriscando as suas vidas, elas resolveram obedecer a Deus e não aos homens. Um modo de agir como este, naqueles dias, exigiu grande coragem e determinação. Deus as abençoou por causa do temor que tinham por ele, mas para elas, aquela ocasião em que ela desafiara a Faraó, o futuro era desconhecido. Seu temor e reverência a Deus era maior do que o seu temor de Faraó. Então agora aqui, o terceiro plano, afogar os meninos no Rio Nilo, vai dizer que, ó, o primeiro plano de Faraó falhou porque o povo continuou a se multiplicar apesar da perseguição. O segundo plano falhou porque as parteiras temiam a Deus. Porque o terceiro plano também falhou. O próximo capítulo revela que este plano foi executado, pois os pais de Moisés acharam necessário escondê-lo para salvar sua vida. Então aqui vai dizer a razão do terceiro plano, né? Que é da Faraó primeiro. Aí, o que acontece? Deixa eu pegar aqui, ó. Apesar de tudo isso, o número dos israelitas continuava a crescer. Isso é enfatizado 7 vezes. Frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram, a terra se encheu dele. No versículo 7 vai dizer. Aí, mais se multiplicava e tanto mais crescia. Agora, vamos aqui, você vê o interessante desse comentário, essa riqueza. Os métodos do adversário de hoje, para finalizar esse vídeo. Perseguição. Os métodos de Satanás não mudaram desde este cruel programa de genocídio. Através dos séculos, a perseguição frequentemente tem sido a ferramenta principal usada contra o povo de Deus. Durante o século passado, na Europa Oriental e em outras partes do mundo, os governos têm procurado erradicar o testemunho cristão. Segundo método do adversário, sufocar a nova vida antes que se desenvolva. Quando o bebê nasce, né? Isso aqui fala para um crente em nascimento. Se a perseguição não consegue os resultados desejados, Satanás procura impedir que almas sejam salvas, colocando seus próprios agentes no ponto exato para certificar que a nova vida seja sufocada antes que possa crescer. Olha que interessante. Então agora o terceiro plano, afogando-se no rio do mundo. O rio Nilo significa o rio do mundo. Olha, o terceiro plano de Faraó ainda está sendo usado. Onde a perseguição não impede o crescimento e quando a nova vida não pode ser sufocada, o desejo do inimigo é que aquela vida seja afogada no rio da morte, o rio do mundo. Quantos salvos têm encontrado nesta situação? Salvos e desenvolvendo bem nas coisas de Deus, com progresso que pode ser visto por todos, de repente são subjugados e afogados no mundo. Os egípcios adoravam a enchente do rio Nilo. Um salvo submerso naquilo que o mundo adora, o rio do mundo, perderá sua utilidade no serviço de Deus. Querido, é muito rico de conteúdo esse comentário bíblico. Então aqui está a comparação das notas de estudo. Tem condição, adquirir os dois, irá te ajudar muito. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ajude o canal a crescer em nome de Jesus. Amém.